Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Senhor, nós agradecemos, porque nós cremos no perdão. O perdão não carece de muitos gestos. Aquele ladrão crucificado ali não tinha como gesticular. E ele simplesmente disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E dali ele foi para o paraíso. E nós estamos aqui também pedindo perdão uns aos outros, pedindo perdão ao Senhor, testificando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que cura câncer, epilepsia, fígado paralisado, seja qual for o nome daquilo. O Senhor pode curar qualquer coisa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o Senhor vai curando e curando até ressuscitar a todos os teus filhos novamente. Graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua palavra para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Podeis assentar-vos. Vamos ver aqui, ainda lembrando um pouco, sobre o efeito do cloro. É uma coisa que a igreja deve ter sempre em mente, carregar consigo a razão de crer, a razão por que vem à igreja, a razão por que ouve, a razão por que ora, a razão por que canta, a razão por que obedece, e assim por diante. Agora, essa razão, ou seja, a justificação disto, parte da ressurreição de Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar, o próprio inimigo na sua mente, te perguntar o que é que justifica essa fé sua, essa submissão a um homem que já faleceu em 1965, tudo que ele fala para você é tudo, você não discute. A esse outro que morreu há 2000 anos atrás, lá na cruz, o que justifica você se abnegar e negar a si mesmo o direito de usufruir da carne e de seus prazeres mundanos? Você tem que ter uma resposta na sua fé, na sua alma. O que justifica isso é que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo, como Jesus Cristo, irmão Branham, como Paulo, venceu a Satanás e levou a igreja a vencer a Satanás através da ressurreição de Jesus Cristo. O irmão Branham chega a dizer: olha, lá está o túmulo de Buda, e eles têm 4 cavalos brancos constantemente vigiando aquela tumba, 4 cavalheiros montados em 4 cavalos brancos, e um sucedendo ao outro, e Buda continua lá, durante esses séculos, durante esse tempo todo, ele nunca ressuscitou. Agora Jesus, na verdade, os romanos, a pedido dos sacerdotes,
puseram vigias lá na porta do túmulo, prevenindo assim dos cristãos irem lá e roubar o corpo de Jesus. Então os soldados ficaram lá vigiando a pedra. Mas quando Maria chegou lá e os demais que foram lá, a pedra tinha sido removida e os soldados estavam prostrados, porque fora um anjo do Senhor, o anjo do Senhor, não é? Que foi lá e removeu a pedra e aplicou uma anestesiazinha naqueles soldados romanos, botou eles para dormir, né? Aleluia. E o túmulo estava aberto. Então é a única sepultura aberta no mundo, testificando que aquele que foi posto lá levantou-se dela no terceiro dia. É a única. Foi assim que ele disse para a filhinha dele, quando estava acabando de morrer, ele vencendo a Satanás, porque foi aquela hora, exatamente naquele momento, quando ele disse: Deus fechou a cortina para mim. Tem tempo que parece que Deus fecha a cortina para o crente, tudo que ele vai fazer dá errado. Parece que Deus não ouve ele mais. Mesmo que sejam boas coisas, mesmo tentando servir a Deus, ele está sempre dando cabeçada. Então, o profeta disse que essa é a hora do diabo falar com a pessoa. Aí então o diabo veio e disse: você está vendo? Esse Deus que você prega e ama tanto, cura todo mundo, cura câncer, ressuscita mortos, faz tudo pelos outros, mas ele não se importa com você, a sua igreja não se importa com você. Você está vendo aí seu pai morto, seu irmão morto, sua mulher ali no necrotério, sua filha aqui com moscas assentando no seu rosto, e você não pode fazer nada por ela? Se Deus não faz nada por ela, não faz nada por você, e você vai numa reunião dessa aí, aleijado, anda, cego, enxerga, e pessoas que saem dali vão fumar, beber, prostituir. Ele disse: o diabo estava certo. Mas, ao final da história, ele disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te. E falou com a filhinha dele: minha filhinha, há uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que essa também será aberta. Agora você viu, é a justificação da nossa fé, parte da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo chegou a dizer: se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Você entendeu? Os mais miseráveis dos homens. De todos os homens, nós seríamos os mais miseráveis. Ele disse: era melhor que fôssemos comer, beber, deitar e rolar, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, parte aí a justificação da nossa fé. E é justamente a sua ressurreição que faz com que a fé no sangue dele nos mantenha limpos diante de sua graça, dos olhos de Deus. Porque que valor teria o sangue dele se ele não tivesse ressuscitado? Nenhum. Nós estaríamos sem Salvador até hoje. Agora, esse cloro, o irmão Brano está fazendo uma aplicação, atribuindo ao sangue de Jesus Cristo, em relação ao pecado, essa mesma capacidade que o cloro tem para tirar manchas. Então, o cloro não só tira as manchas, mas como faz com que aquela tinta se transforme em gases e volte para a sua fonte de origem. A única coisa que nos mantém salvos é o sangue, porque a graça nos salva,
graça, favor imerecido. E o sangue nos mantém salvos, isto quer dizer, nos mantém limpos diante de Deus. E isso está aqui como uma tônica especial da abertura dos selos. Não sou eu quem estou querendo simplificar os 7 selos. Nós vamos lembrar que a revelação dos 7 selos começou justamente com a mensagem de Deus escondido e revelado em simplicidade. Em simplicidade. E tudo que Deus fez aqui na terra, prometeu, através dos seus evangelhos, dos seus profetas, do Velho e Novo Testamento, do Gênesis e do Apocalipse, está relacionado em primeiro lugar com a nossa vida aqui. Olha, para começar você vai ver uma coisa, que você não precisa de Bíblia lá. Lá não vai ter Bíblia. Quando toda a fumaça for dissipada, a espada for embaiada, e essa Bíblia for fechada, nós não vamos precisar mais da Bíblia. Você vai precisar dessa Bíblia até o último segundo que você vive aqui na terra. Você precisa dessa Bíblia. Porque essa Bíblia, ela não está, veja só a riqueza, ela não está só no papel mais. Ela foi inserida em você. Toda a Bíblia já está em você. De Gênesis a Apocalipse. Você pode, às vezes, nem saber ler, pegar a Bíblia de cabeça para baixo. Não tenha dúvida de que toda ela está em você. De Gênesis a Apocalipse. E quando isso for chamado, aquilo responderá. Responderá perfeitamente. Na medida que você vai lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, então aquilo que está ali vai sendo suscitado, vai vindo na sua vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas lá não, nós não vamos precisar desse livro. Esse livro vai ficar aqui embaixo. Quando você for no rapto, você não terá que levar a sua Bíblia. No arrebatamento não vai nada daqui. As melhores roupas vão ficar, o carro novo, velho, a casa nova, velha, boa, o rancho, a fazenda, os bois, seja o que for, vai tudo ficar. Você não vai levar nada, nada, nada. Porque lá nada enferruja, nada envelhece, nada se desgasta, nada se acaba. Você quer saber uma coisa? Nem esse corpo vai. Ele vai ficar também. Você vai num corpo celestial, um corpo glorificado, um corpo com poder de sujeitar a si todas as coisas, não mais sujeito ao tempo como Deus. Não se envelhece. Como Deus não tem saudade, né? Deus não tem saudade. Nós temos saudade. Suspiros e ais, cá dentro do peito, saudade cada vez mais. Aqui a gente tem amor à primeira vista, amor depois de 5 anos, amor depois de 10 anos, e assim por diante, né? Mas aqui está, vamos para o glório de Deus tem lhe tirado todos os seus pecados, se referindo à noiva. Eu gosto muito de palestrar assim, e para mim, é claro, sem desvalorizar aquelas mensagens eloquentes e ferventes, né? Coisa e tal, é claro, eu prefiro ouvir e participar de uma mensagem bem quente, forte, do que deixar de participar de uma dessa aqui, né? Você está entendendo? Eu prefiro comer galinha com frango do que deixar de comer frango com galinha. Dá tudo certo. É o 6º selo
Parágrafo 42. Estamos vivendo num tempo muito tremendo. É o sexto selo 42, né? Estamos vivendo num tempo muito tremendo. Estas coisas que estamos estudando são as que sucederão depois que a noiva se houver subido. Quem que lembra de alguma coisa relacionada a isso que nós ouvimos aqui? Ninguém lembra, não? A noiva já subiu, quando Elias e Moisés estiver trabalhando, né? Em cena. Então, depois que a noiva se houver subido, há muitas coisas que vão acontecer aqui. Inclusive eles estarão fazendo reunião de carnaval de louvor, eles estarão pregando a segunda vinda de Jesus Cristo, eles continuarão pregando da mesma forma, porque vai ser um rapto. Isso é escondido ao mundo. Essas coisas são escondidas aos sábios entendidos e reveladas só aos pequeninos. Estas coisas desenrolarão durante o período da tribulação. Creio que já deve estar bem estabelecido no coração de cada crente que a noiva não passará pelo período da tribulação. Então são coisas que você vai causando pique, fazendo pique. Quem sabe essa linguagem? Pique na coronha da espingarda. Os velhos caçadores sabem o que significa isso. Mais um pique na coronha da espingarda, né? Mais um pique na forquilha do estilingue. Está bem? Então você põe isso, mais um pique, mais um marco. A noiva não vai passar pela grande tribulação. Se tem um lugar que Deus está zangado com ele aqui na terra, chama-se Califórnia, Los Angeles, Hollywood. Se tem um lugar que Deus está zangado com ele aqui nesse Brasil, chama Rio de Janeiro, Bahia, Salvador. Tem coisas para acontecer terríveis, mas terríveis, horríveis mesmo. Eles agora já estão clamando pela família dinossauro. Pode deixar que os dinossauros virão. Eles estão clamando dia e noite pela família dos vampiros. Pode deixar que eles virão. O profeta disse tudo que eles estão fazendo aí na televisão. Agora, o cientista está falando sobre o mal que filmes de espanto, de horror, causam para as crianças. E que a maioria delas gostam. E de vampiros e coisas. É um mal irremediável, é irreversível, não tem como tirar aquilo. Agora, a noiva de Jesus Cristo, a esposa dele, não passará por isso. Então, tudo isso aqui é revelação dos 7 selos. É coisa que tem que ser conversada com a igreja, tem que ser conversada com a família, tem que ser conversada com os filhos. Gente, vocês não estão perdendo nada, não, em virar as costas para essas escolas imundas, corruptas, porque se tem uma coisa pior do que a televisão hoje na terra, chama-se escola, colégio, para degradar a moral, desfazer o que é feito em casa, desmoronar. E lá então é onde elas estão aprendendo, logo novinhas. Você está pensando, pai, que virgindade não vale mais nada, essa coiseira toda? Vocês estão naquela inocência, não é? Essa inocência quebrada é lá. Agora, ficar sem estudar, como pode ficar, né? Então é fornalha ardente. Você quer mais uma filhinha? Você quer um filhinho? Tudo bem, está certo. Mas nós estamos vivendo exatamente, espera aí, a Califórnia já está sabendo que ela vai afundar. O irmão Branham, pregando lá em Los Angeles, chamou Los Angeles de Cafarnaum do século XX. E disse, aqui onde eu estou pregando, tubarão vai nadar. Peixes vão nadar aqui, tubarão vai passar aqui.
Ele disse: isso é assim, diz o Senhor. Agora, a noiva não passará pelo período da tribulação que virá atraída por essa incredulidade que está reinando no mundo, atraída pelo carnaval, atraída pelo paganismo, com cristianismo entre aspas. Não há maneira de colocar a noiva na tribulação. Isso aqui é um estudo que deve ser sempre novo para você. Aí, então, onde Paulo disse aqui, ó, havia um vexamezinho que nós passamos aqui dentro da igreja, irmão. Não tem nem comparação com aquilo, gente. Você não pode sofrer nada do seu marido, de sua mulher, de sua irmã, de seu irmão, de seu filho, de sua mãe, de seu pai. Fica aquela coisa insuportável. Mas deixa a hora que aquilo vir. Paulo disse: porque para mim, os que gostam de anotar, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar. O que é que nós sofremos que caracteriza um sofrimento diferente do que o mundo está sofrendo? Nada. Nada a não ser a olhar para você e encontrar mentira em você. Isso te causa dor no coração. Encontrar mancha em você. Esse é o maior sofrimento que a noiva, que os eleitos sofrem. Porque não vai haver cadeia para eles. Encontrar espinhos em sua carne, encontrar que às vezes o bem que você quer fazer você não faz, o mal que você não quer fazer, se você faz, não com conformismo com essas escrituras. E aí então Jesus disse, São João 16, os dois últimos versículos, 32 e 33, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não sou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma boa e amada irmã, veja como é que causa a coisa. Pediu para cantar, o líder de cântico, vamos dizer até falta de sabedoria para discutir os problemas, sentar e discutir. 2 anos fora da comunhão. 2 anos fora da comunhão. Eu disse para ela, irmã, então se a senhora fosse numa reunião e Jesus chamasse a senhora de cachorrinha na vista de todo mundo, a senhora continuaria com ele mais? Como ele disse para aquela mulher, não é lícito lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher simplesmente respondeu, sim, Senhor, mas das mesas de seus donos também caem as migalhas, e eu quero pelo menos uma migalhazinha dessa. E ele disse, grande é a tua fé, mulher. Por quê? Nós não podemos sofrer? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Em outras palavras, ele regaçou as mangas, né, e disse, eu venci o mundo. Eu venci. Então vocês também, se eu venci, vocês já venceram. Eu gosto mais disso. Só que vamos ainda para um outro parágrafozinho sobre a ceia. Ó, isso é revelação dos selos, hein? Está tudo relacionado com a vida prática. No 5º selo, 84, 87. 5º selo, parágrafo 84,
a 87. Então vemos que a besta que veio para combatê-lo foi com semelhança do homem. E todos sabemos que esta besta, com semelhança do homem e com o poder do homem, reconheceu intelectualmente que esse pão que teve Martim Lutero, quando subia esses degraus, aqueles degraus lá no Vaticano, eles diziam: este é o sangue de Jesus Cristo, este é o corpo de Jesus Cristo. Essa é uma doutrina da Igreja Católica Romana, que ela é a transubstanciação do corpo de Jesus Cristo. Então, naquela hóstia redonda, que fala do culto pagão, do sol, está carne, sangue, unhas, dentes, cabelos de Jesus Cristo, ossos, está tudo ali. Vocês que foram católicos antigos sabem disso. E Martim Lutero estava nisso aí. Agora você vê, eles pisam, isso é pisar no sangue de Jesus, isso é Hebreus 6, isso é Hebreus 10. Sabe por que arrotou aí, um cristão arrota? Você pisou no sangue de Jesus. Quem pisou no sangue de Jesus foram eles. Só de criar uma doutrina de purgatório já está pisando no sangue de Jesus. Está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não tem poder para lavar um pecador e levar aquela alma direta para o paraíso, para o reino. Mas precisava de ouro, né? Precisava ser o estado mais rico do mundo. Este é o sangue de Jesus Cristo, entre aspas, né? Eles dizem. Quando você vê entre aspas, quer dizer, aquilo não é seu, é de outro. Este é o corpo de Jesus Cristo. Martim Lutero o atirou ao chão. Veja só, para eles foi uma blasfêmia, um sacrilégio, foi morte. Martim Lutero o atirou ao chão e disse: é pão e vinho, não é corpo de Jesus, não. Veja como um fato está ligado ao outro. Você vê a ressurreição, Jesus foi ressurreto e subiu. E não é a química do sangue de Jesus, porque então não daria mais. Não é a química derramado lá na cruz, é a fé naquele sangue que está implantado em você pelo Espírito Santo. Você não tem uma superstição. O crente não pode ser supersticioso com o sangue de Jesus Cristo, ter o sangue de Jesus Cristo como uma superstição a seu favor. Nem assim não é, não. O crente não idolatra Jesus, Jesus não é o ídolo dele, é Deus. Ele adora a Deus, mas não tem um ídolo chamado Deus, chamado Jesus. Agora, a ressurreição justificou, ele mostra que o sangue apaga, lava, limpa. Isaías sabia disso lá no passado. Isaías capítulo 1, verso 18. Aqui, inclusive algumas referências ao redor dele. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Agora, eles querem tirar esse efeito, essa eficácia do sangue de Jesus Cristo. Aí Lutero jogou aquilo lá e disse: é pão e vinho, não é o corpo de Jesus Cristo, porque já tem sido exaltado, está à direita de Deus, fazendo intercessão agora. Ali estava a sabedoria na era do homem. Aleluia. Logo João Wesley, depois Zwinglio, Calvínio haviam pregado tanto sobre a segurança do crente, que o povo já não desejava avivamento. Tanta segurança que não desejava avivamento mais. Diziam: o que será, o que será? E até ali. E viviam como lhes aprazia. É o extremo, está vendo? A igreja luterana está tão torcida quanto a anglicana. O país inteiro chegou a tal grau de corrupção, tal como está hoje. A igreja estava muito torcida. Quando entrou o rei Henrique VIII na Inglaterra,
depois de Maria, a sanguinária, e todas essas coisas sucederam, e a igreja estava tão cheia de corrupção e pecado, por causa da doutrina da segurança. Então havia avivamento. Havia homens reclamando de ser cristãos e vivendo com 5 esposas, e fazendo o que lhes aprazia, vivendo na imundície. João Wesley via tudo isso, e ao mesmo tempo estava estudando as Escrituras, e lhe foi revelado que o sangue de Jesus Cristo santifica o crente, e não deviam. Então o que fez? Deu começo a outra reforma, e salvou o mundo em seu dia, como fez Lutero, que foi: expoderam a besta como homem. Ele estava fazendo menção aqui sobre a besta como homem, no Apocalipse. Deus usando o homem. Deus deu ao homem a sabedoria e o entendimento para compreender que a coisa estava errada. Isso não era o sangue de Jesus Cristo, nem tampouco o corpo de Jesus Cristo, aquela hóstia, mas o pão e o vinho, não pão redondo. Que aquilo lá, eles pegaram aquela forma, foi com os pagãos, no pacto de Constantino, que eles adoravam o sol, então puseram o nome do domingo, no primeiro dia da semana, domingo, Sunday, dia do sol. E nesse pacto, então, puseram a hóstia redonda. Por isso que o pão deve ser quebrado. O pão foi quebrado como o seu corpo foi quebrado no Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então aquilo não era o sangue de Jesus Cristo, nem tampouco o corpo de Jesus Cristo, mas somente representa. Você não pode tomar o que representa, como você vai estar com o verdadeiro? E todavia, até hoje, isto é a grande divisão entre protestantes e católicos, e é a única coisa que não podem acertar ainda. As denominações só estão presas nisso, porque Trindade já está na testa deles há muito tempo. Isso foi uma cegueira. Vamos ficar aqui. Muito importante mesmo esse tópico, essa parte dos selos de hoje. Muito importante para a vida substancial da igreja. Inclusive, nós estamos passando por aquilo circunstancialmente, como o profeta diz, o avivamento já passou. E nós caímos no risco de conformarmos com a nossa indiferença, com o nosso comodismo. Mas eu dou graças a Deus, como Paulo disse, que esse avivamento não passou aqui, a ponto de causar o comodismo. O avivamento da palavra constante. E é isso que justifica vocês saírem de casa e lotarem a igreja numa cidade com a vida tão difícil como está. É isso que justifica. Lotarem a igreja na segunda-feira. É isso que está justificando. Agora não vamos pensar nos gritos e saltos e pulos e línguas e coisas assim. Isso aí não precisa pensar. Mas essa vontade, esse prazer em ouvir as verdades, em ouvir uma palestra, em ouvir uma pregação, a palavra aberta assim, esse prazer de ser corrigido, de ser redarguido, exortado, exortada. Há pessoas que voltam felizes para casa quando elas são exortadas na igreja, porque elas sabem que quando elas são exortadas, elas estão sendo tratadas como filhas. Hebreus 12. Elas voltam felizes, satisfeitas para casa. Isso é o avivamento, que não pode deixar você aquele comandismo. Pecado é pecado, sempre foi pecado, lá desde o Éden. Então você tem prazer na lei do Senhor, você sente bem ao que bate seu pé ali para dentro, você gosta de ouvir a palavra de Deus. Você, quando sintoniza o rádio, que ouve o programa, é um alimento para a sua alma. Graças a Deus, glória a Jesus. E quando você ouve falar dessas coisas que estão acontecendo, você olha para cima e vê que sua redenção está próxima. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Senhor, nós
agradecemos, porque nós cremos no perdão. E nós estamos aqui também pedindo perdão uns aos outros, pedindo perdão ao Senhor, testificando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Tua presença, Senhor, eu quero estar. Em Tua presença, eu quero estar, Senhor. Ela me traz força e poder. Tua presença é força e poder. Não me lances fora da Tua presença. Sem Ti eu nada sou, nada sou. Não me lances fora da Tua presença, pois sem Ti eu nada sou, nada sou, Senhor. Eu vou vencer, Senhor, em Tua presença. Em Tua presença sou mais que vencedor. Força terei, força e poder. Em Tua presença vitórias terei. Não me lances fora da Tua presença. Sem Ti eu nada sou, nada sou. Não me lances fora da Tua presença, pois sem Ti eu nada sou, nada sou, Senhor. Eu vou chegar, Senhor, eu vou chegar no céu, em Tua presença. Eu vou chegar, Senhor, glórias terei. Vou para o céu, em Tua presença, glórias terei. Não me lances fora da Tua presença. Sem Ti eu nada sou, nada sou. Não me lances fora da Tua presença, pois sem Ti eu nada sou, nada sou, Senhor.
faça o que veio fazer. Lembrando que o louvor cura a enfermidade, louvor é oração, é adoração.
todos orando com cântico. É uma oração cantada. É o Salmo 51. Cantando, orando. Aleluia. Dá glória a Jesus. Glorifique. Glorifique em gratidão. Aleluia. Graça. 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 Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males dessa noite.
e nos guarde para a hora da sua aparição, em nome de Jesus.